Paz do Senhor, igreja. Vamos louvar o Senhor Jesus, cantando o hino de número 382. 382. Hino de número 382 tem o título Olhando para o Calvário. 382. Na cruz do Calvário olhando, avistei o Salvador. Meu pecado expirando, revelou-se o seu amor. Lá na fonte desta cruz, Ele trouxe um clarão. Foi onde eu achei abrigo, vida, paz e salvação. Vi Jesus crucificado, a sofrer tão grande dor. Foi seu sangue derramado pelo pobre pecador. Lá na fonte dessa luz, que Ele trouxe um clarão. Foi onde achei abrigo, vida, paz e salvação. Ó Cordeiro imaculado, que morreste sobre a cruz, livra-me do meu pecado, ó meu Salvador Jesus. Lá na fonte dessa luz, que Ele trouxe um clarão. Foi onde eu achei abrigo, vida, paz e salvação. Foi onde eu achei abrigo, vida, paz e salvação. Glória a Jesus. Aleluia. Mais algum irmão ou irmã? Vamos receber o irmão Roberto com mais palmas para Jesus, igreja. Vamos colocar esse louvor não, ele é um pouco grande, mas não me ajuda. É pertinho de onde o irmão louvou, só que é o 380. Debaixo de uma muito formosa tamareira, estando já Beceba na escuridão, as aves escutando entre as roseiras, se ver andar a pátria. Seu coração perante Deus está aflito, pois quer que estivemos em murmuração, e por amor pergunta ao Senhor bendito: o meu amado filho queres tu então? A voz de Jeová potente é ouvida, o teu Isaque oferece para mim. Embora fique com tua alma dolorida, por ti abençoa se fizesse tu assim.
Dia abatido, Abraão se torna forte e canta hino, pois com fé medida já. Deus pode o meu filho libertar da morte e não temendo segue para Moriá. Ao pé do monte do supremo sacrifício, profunda dúvida entro em Abraão. Irei perder da minha vida o benefício, e triste começou a subir multidão. Pois ia dado o coração a esperança, no seu outono sacrifício de uma flor. Assim levou o seu cordeiro à matança, em obediência ao mandado do Senhor. Isaque com a lenha presto vai na frente, o quanto é formado para Abraão. Mas esse volte para seu pai suavemente, ele dirige esta interrogação. O fogo e a lenha estou vendo que trouxemos, mas o cordeiro de holocausto onde está? E a resposta de Abraão na Bíblia temos: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Chegando a Abraão onde Deus fez um altar e nele a lenha arrumou, e a seu filho que já dante amarraram, tomando nós o seu abraço sobre o altar. Deitou, mas quando Abraão foi para embora, o anjo do Senhor brandou-lhe desde o céu: a tua mão ele não estendeste para as matas, porquanto eu agora sei que teme Deus. Erguendo Abraão seu filho, de repente vê um cordeiro que nos mata, preso está, e outro amando oferece-o alegremente. Assim no monte do Senhor se proverá. A voz do anjo é ouvida novamente. Diz o Senhor, porque fizeste essa ação. Levarem, abençoarei a tua semente, e nela nações benditas se farão. O nosso Isaque oferecemos com firmeza, no Moriá, onde finda o ideal, pois foi ali que alcançaram fortaleza os vencedores sobre campo angelical. Ali o nosso Deus jurou fidelidade, também os santos se encheram de valor. Só teremos a perfeita santidade, depois que famoso para o meu monte. Marca, ó Jesus, mas sai. Vamos receber Pai com mais palmas para Jesus? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vovó 322, e vou convidar Neuvaíde aqui para me ajudar aqui. Assim, São as santas escrituras que nos conta de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas a luz,
para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a vida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, numa lança transpassada foi o lado do Senhor. Suas mãos e pregaram com um cravo sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou fluindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos receber, mandar os Isa com mais palmas para Jesus, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com 193, a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abate, ó minha alma, e te comovem, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abate, ó minha alma, e te comovem, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho que o verá.
porque já bate, ó minha alma, e te comovem, vivem na calma, não tenha medo, em Deus espera, porque vencido, Jesus chama. Glória a Deus. Estarei louvando o hino de 422, amém? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus é de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus é de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudado nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus é de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo
Deus ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. As oportunidades já se encerraram. Tem alguém que está de campanha? Para que nós venhamos apresentar as campanhas. E logo está passando para a pregadora esta noite. Senhor Jesus, a Ti louvamos e agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui na casa do Senhor, que é chamada casa de oração. E pedimos a Ti, Senhor, visita cada propósito dos meus irmãos que está aqui, do meu irmão, da minha irmã, visita aqueles que também estão a larga distância e estão clamando ali para que o Senhor venha ali, Senhor, abençoar mais um dia das suas campanhas. Abençoa, Senhor, aqueles que estão de campanhas, entrega a bênção e a vitória, Senhor. Eu peço a Ti, venha repreendendo todo o mal, meu Pai, venha repreendendo toda a fúria do diabo, para que eles não venham entregar as suas campanhas, para que ali, Senhor, venha dar tudo certo, eles venham entregar e o Senhor venha responder com o Espírito Santo do Senhor. Ó Senhor, eu peço a Ti também, usa a Tua serva, fala conosco esta noite. Obrigada por tudo, Senhor. Amém e amém. E mais palmas para Jesus, igreja. Glória a Deus. Vamos receber a pregadora dessa noite, a nossa irmã Franciele, com mais palmas para Jesus, igreja. Glória a Deus. Salve a igreja, capaz do Senhor, amém? Aproveitando que a igreja já se encontra em pé, peço que abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 10. Glória a Deus. Lucas, capítulo 10, vamos ler do 19 ao 21. Glória a Deus, aleluia. Vamos esperar nosso irmão encontrar, para lermos todos juntos. Glória a Deus. Amém. Lucas 10, do 19 a 21. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Até aqui. Vamos fazer um minutinho de oração? Senhor eterno Deus, glorioso Pai, eis-me aqui, Senhor, em vossa presença, meu Deus, que eu venha diminuir mais uma vez, que o Senhor venha crescer. Ó Senhor, fala com a tua igreja nessa noite, Senhor, usando a minha fraca pessoa, meu Deus, pelo teu Espírito Santo, meu Deus e meu Pai. Me guia e me direciona, Senhor. É o que pedimos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja pode se assentar e exaltar o Senhor com as palmas. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aqui nessa passagem, o Senhor Jesus, ele estava falando ali com os seus discípulos. Porque ele havia enviado seus discípulos para evangelizar, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. E ali voltando, os discípulos, eles estavam muito alegres, porque eles oravam e os espíritos imundos saíam das pessoas, Os espíritos se sujeitavam. E Jesus falou, para eles não se alegrar porque se sujeitam a eles. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
para eles não se alegrarem porque os espíritos se sujeitavam a eles, mas sim por estarem os nomes escritos nos céus, ou seja, no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que quando uma pessoa ela aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o seu nome é ali escrito no livro da vida. Mas com o passar do tempo, se essa pessoa ela não obedece os mandamentos do Senhor, se ela não busca se enquadrar ali nos preceitos do Senhor com integridade, glória a Deus, aleluia, o nome dessa pessoa pode ser riscado do livro da vida. E se uma pessoa não tem o seu nome escrito no livro da vida, e o Senhor permite dessa pessoa morrer, a condenação é certa. Glória a Deus, aleluia. E só recebe o Espírito Santo de Deus aqueles que estão com seu nome escrito no livro da vida, aqueles que obedecem ao Senhor. Mas o Senhor Jesus está alertando. Glória a Deus, aleluia. Porque muitos até pensam que estão sendo usados por Deus para expulsar demônios, para curar. Em muitos lugares por aí no mundo, pensam que estão sendo usados ali por Deus, que Deus está com eles e Deus não está. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então, para nós não se deixar levar pelos sinais, glória a Deus, aleluia, que muitas das vezes pode até acontecer em até igrejas por aí no mundo. Glória a Deus, aleluia. Mas nós temos que nos atentar se estamos realmente obedecendo o mandamento do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quantos que pensam assim, mas fulano e ciclano, ele é muito usado por Deus, então ele é de Deus, né? O que ele fala é de Deus. Glória a Deus, aleluia. E vai ali porque muitos pastores, falsos profetas falam, glória a Deus, aleluia, não se atenta ali para o bom testemunho da vida deles, aliás, o mau testemunho, né? Porque a palavra do Senhor fala que a gente vai conhecer a árvore pelos seus frutos. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então, glória a Deus, aleluia. Jesus falou, né? Aqui, que Deus escondeu algumas coisas dos sábios e inteligentes. E ele revelou às criancinhas. Aqui não está se referindo literalmente às criancinhas. Mas nós que somos, né, pequenos diante de Deus, aos olhos de muitos, né, somos humildes. Glória a Deus, aleluia. Somos essas criancinhas para o Senhor. Porque o Senhor, pela sua misericórdia, nos revelou a verdade, a tua santa doutrina, a qual estamos nos esforçando para obedecer. Glória a Deus, aleluia. Porque, irmãos, não são os dons que vão nos salvar. Glória a Deus, aleluia. É importante, sim, nós buscarmos os dons do Espírito, glória a Deus, aleluia, de curar, profetizar, fazer sinais e maravilhas e prodígios. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor Jesus mesmo falou, né, que muitos naquele dia vão dizer, Senhor, mas em teu nome nós profetizamos. Senhor, em teu nome nós curamos. Mas Jesus vai dizer para eles, apartai de mim que eu não vos conheço. Glória a Deus, aleluia. Porque quantos que se apegam a isso, que por estar sendo muito usado, ele está salvo. Mas não é só isso. Como está a nossa vida diante de Deus? Será que Deus está se agradando de toda a nossa maneira de viver? Porque a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos santificar a nossa vida em toda a nossa maneira de viver. É no nosso falar, é no nosso pensar, é no nosso vestir, é em tudo que nós formos fazer. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus fala também, né, que, glória a Deus, aleluia, que houve ali, né, glória a Deus, aleluia, uma feita, né, que o Senhor Jesus falou de uma parábola do joio e do trigo, que o inimigo, ele veio e semeou o joio no meio do trigo. Glória a Deus, aleluia. Mas a separação vai ser naquele grande dia,
que o Senhor vai separar ali os justos dos injustos. O Senhor sabe quem serve a Ele de verdade. O Senhor conhece a cada um de nós, antes mesmo de nós falarmos, o Senhor já sabe aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós vamos dizer, aquilo que nós vamos fazer. Então, do Senhor nada nós podemos esconder. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E a palavra do Senhor também vai dizer, né, que muito se aproxima do Senhor com os lábios, mas o coração está longe. E nós não podemos ser assim. Glória a Deus, aleluia. Ser como essas pessoas que o Senhor Jesus está falando, dessa maneira, que se aproxima dele com os lábios, mas o coração está longe. Glória a Deus, aleluia. Talvez, né, muitos até vão para a igreja, tem carga em igreja, glória a Deus, aleluia. Mas será que o seu coração está voltado verdadeiramente para as coisas do Senhor? Será que o nosso coração realmente está disposto em renunciar tudo que o Senhor quer que nós renunciemos? Glória a Deus, aleluia. Muitos, eles falam que amam a Deus, mas quando o Senhor cobra deles ali uma renúncia de alguma coisa em suas vidas, aí a conversa já começa a mudar. Glória a Deus, aleluia. Muitos, né, eles falam que amam a Deus, mas se o Senhor falar para eles ali que eles têm que largar o WhatsApp, que eles têm que largar o Facebook, eles começam ali a duvidar. Glória a Deus, aleluia, se é Deus mesmo que está requerendo deles essas coisas. Glória a Deus, aleluia. Quantas irmãs que podem até ter já sentido o toque do Espírito Santo para andar com roupas mais comportadas, com roupas mais decentes, mas se deixam ali se levar pela conversa desses homens carnais que andam pregando por aí, que Deus só quer o coração, que Ele não se importa com a roupa que você veste. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Muitos hoje em dia, eles estão querendo as coisas mastigadas. Glória a Deus, aleluia. São crentes preguiçosos. Eles não querem buscar a Deus no jejum, na oração, na campanha. Eles não querem pagar preço. Então, coloca ali no YouTube, ali um irmão, uma irmã ali para eles ouvir pregar e vai recebendo tudo aquilo que eles ouvem falando ali. Glória a Deus, aleluia. Eu posso dizer até um testemunho da minha própria pessoa, né? Que há um tempo atrás, né, eu acompanhava uma pessoa ali no YouTube e esse homem falava assim, que você pode pegar o seu dízimo e você ajudar um morador de rua, ajudar uma pessoa que estiver precisando, né? Então, eu fui seguindo isso que esse homem falava, né? Mas eu perseverava, né, de buscar o Senhor na leitura da palavra, né? Ali, apesar de ter muitas falhas, né, mas não desisti de buscar o Senhor. E pela misericórdia do Senhor, né, um dia Deus, ele abriu o meu discernimento, que eu estava lendo aquela passagem de Malaquias, e o Senhor me fez entender que é para nós devolvermos o dízimo na casa do tesouro. Então não é para nós pegarmos o dízimo e nós fazermos aquilo que nós achamos melhor. É para nós pegarmos o dízimo e devolver na igreja. Glória a Deus, aleluia. Que é o lugar onde Deus determinou para receber ali os dízimos. Assim como ali no tempo de Moisés, no tempo da lei. Glória a Deus, aleluia. Que as pessoas davam o dízimo e levavam no templo. Glória a Deus, aleluia. E entregavam ali nas mãos dos responsáveis, né? Levita, sacerdote. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então, né, glória a Deus, aleluia, muitos até chegam a dizer, né, que o dízimo não é coisa do Novo Testamento, que não precisa de dar dízimo agora que nós estamos no tempo da graça, mas o dízimo é desde Abraão, antecede a lei de Moisés. Glória a Deus, aleluia. Se nós somos filhos de Abraão, nós temos que seguir, né, a fé de Abraão, glória a Deus, aleluia. E Abraão devolveu o dízimo de tudo. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E mediante, né, a tudo que o Senhor faz por nós, não que Deus queira de nós o nosso dinheiro,
mas em forma de gratidão, né? Ainda é tão pouco que nós fazemos, devolver o dízimo na casa do Senhor, para que a obra do Senhor siga avante, para que mais almas sejam alcançadas, para que mais igrejas sejam abertas. Glória a Deus, aleluia, mas muitos não olham dessa maneira. Glória a Deus, aleluia, e preferem ali congregar em lugares onde não precisa dar o dízimo. Glória a Deus, aleluia. Mas será que Deus está se agradando? Glória a Deus, aleluia. Será que Deus está nestes lugares? Ontem mesmo eu estava ali conversando com uma irmã que eu encontrei ali no centro médico que eu fui passar. Glória a Deus, aleluia. E estava conversando com ela, né, sobre isso, porque tem muitas igrejas, né, hoje em dia. Tem muitos que se dizem crentes, que são cristãos. Glória a Deus, aleluia. As pessoas têm tantas igrejas para escolher para ir, mas temos que se atentar para aquelas que estão andando de acordo com a palavra do Senhor. Eu citei para ela esse exemplo do dízimo. Quantas igrejas já estão desenquadradas nessa parte? Quantas igrejas que não querem dar o dízimo? E a palavra do Senhor fala que aquele que retém o dízimo, ele está roubando ao Senhor. E os ladrões, eles não herdarão o reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. Então, olha já a grande parte de pessoas que não herdarão o reino dos céus, se não se arrependerem. Quantas pessoas que não estão com seu nome escrito no livro da vida, só por um item apenas que eu citei. Agora vamos também pensar nas igrejas que aprovam ali o segundo casamento com o cônjuge vivo. Quantas igrejas que permitem o segundo casamento, o terceiro, o quarto? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E aí as pessoas até perguntam, né? Mas por que tem tanta igreja, né? As igrejas tinham que se unificar, mas hoje em dia não tem como se unificar. Não tem como unificar as igrejas, né? A palavra do Senhor vai dizer: como andará dois juntos se não estiver de acordo? Como que uma igreja que prega a doutrina vai estar em comunhão com igrejas que não pregam a mesma doutrina? Glória a Deus, aleluia, que desprega tudo aquilo que nós pregamos. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E eu pesquisei até, né, e no censo de 2022, do IBGE, fala que no Brasil, a grande maioria da população brasileira é cristã. Chega a ser 56,7% de católicos e 26,9% de evangélicos. Olha o tanto de pessoas que professam serem cristãos, né? Glória a Deus, aleluia. Mas quantos destes milhões de pessoas estão com seu nome escrito no livro da vida? Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, né, que espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e poucos são os que vão pela porta estreita. Glória a Deus, aleluia. Não que estejamos a julgar, né, as pessoas, mas pela palavra de Deus nós podemos ter o discernimento. Glória a Deus, aleluia. Então, não nos deixemos, né, levar, glória a Deus, aleluia, por qualquer vento de doutrina. Vamos continuar perseverando na santa doutrina do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Hoje em dia está até difícil de evangelizar, né? Como eu falei, que tem grande parte da população brasileira que se diz cristão. Para a gente chegar e falar com eles, muitas das vezes, né, eles têm dificuldade de receber a palavra de Deus, verdadeiramente a sã doutrina do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Você vai falar com eles ali e eles começam a resistir, né? Glória a Deus, aleluia. Principalmente quando a gente toca no assunto das vestes, né? Quando a gente fala, né, que as irmãs têm que andar com pudor, com modéstia, que nós temos que fazer a diferença. Quantos que falam assim: ah, mas não adianta estar com a saia lá no chão e a língua também, né? Mas Deus fala, né, na palavra dele. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fala na sua palavra, né, que se nós
formos cumpridores de toda a lei e tropeçarmos em um só ponto, nós somos culpados de todos. Não adianta, certamente, nós andarmos na doutrina no exterior e o nosso interior está corrompido, né? Verdadeiramente, Deus quer também o nosso espírito e nossa alma santificado. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então, né, nós buscando ao Senhor, obedecer aos seus mandamentos, né, Deus vai, de alguma forma, né, trabalhar no coração daqueles que são os seus escolhidos, para que venham também para a luz, como nós estamos na luz. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus, Ele é Espírito, né? Importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. Se nós falamos que amamos ao Senhor, devemos, né, provar verdadeiramente se amamos mesmo, porque Deus, Ele entregou o seu Filho unigênito por amor a nós. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor Jesus padeceu tanto para que nós tivéssemos a salvação. Agora é nossa vez de provarmos o nosso amor por Ele também. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E tudo aquilo que o Senhor, né, requerer de nós, busquemos fazer a vontade do Senhor. Eu já estava na doutrina do Senhor, mas eu ficava pensando, Senhor, por que será que as irmãs têm que usar a blusa até no cotovelo e os irmãos podem usar um pouquinho mais para cima, né? E eu fiquei muito tempo pensando nisso. Aí, faz pouco tempo, né, que o Senhor me deu esse esclarecimento, porque lá em Deuteronômio 22:5 fala que é necessário ter diferença entre a veste dos irmãos e a veste das irmãs, né? Então, a gente obedecendo a Deus com o tempo, Ele vai nos esclarecendo as nossas dúvidas, as nossas curiosidades, se for da vontade dEle, né? Porque Ele não é obrigado também a responder tudo que nós perguntamos. Mas eis a resposta, né, referente a essa dúvida que eu tinha. A palavra de Deus fala, né, que Deus, Ele abomina que os homens vistam roupa de mulher e a mulher vista roupa de homem. Né, os irmãos, eles devem usar calças, porque é roupa de homem. E não qualquer calça também, né? Porque a calça jeans, ela é consagrada a Satanás. E essas calças também, né, bem coladas no corpo, isso daí também não é de Deus, né? Que traz, né, sensualidade. E lá em Gálatas 5, fala, né, que os lascivos, né, as pessoas sensuais, elas também não herdarão o reino de Deus. E as irmãs que usam, né, as mulheres que usam calças também, né, não agrada a Deus, porque não tem diferença ali da roupa dos homens. As mulheres devem usar roupas diferentes do homem. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E quantos hoje em dia, né, fala que não tem problema não de você usar calça para ir trabalhar. Mas se Jesus volta para ti, na hora que você estiver ali de calça indo para o seu serviço, ou lá no seu serviço, ou voltando, o que será de ti, né, se morrer dessa maneira, fora do mandamento do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Nós temos que ser santos, né, como eu falei, em toda a nossa maneira de viver, aonde quer que nós formos, temos que mostrar a diferença. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Quantos que, se a gente olhar para eles, a gente não percebe diferença nenhuma com as pessoas do mundo, né? Porque se vestem ali da mesma maneira que das pessoas do mundo. E se nós servimos a Deus, queremos, né, andar com Deus, temos que santificar também o nosso exterior. Glória a Deus, aleluia. Porque se o Espírito Santo de Deus habita em nós, o Espírito Santo, ele é santo, o nome já diz, Espírito Santo, né? Então nós temos que andar em santidade. Jesus Cristo, ele é santo. E ele andava em santidade quando ele estava aqui cumprindo o seu ministério terrestre. Então, automaticamente, aqueles que têm o Espírito Santo, né, eles andam comportadamente, eles andam com pudor, eles andam com decência, né, escondendo as suas vergonhas. Mas quantos que até dizem, mas Deus fez o homem nu.
Deus fez o homem nu, mas quando Adão e Eva pecaram, Deus mesmo foi quem fez as roupas para eles. Glória a Deus, aleluia. Antes de expulsar eles ali do jardim do Éden. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus conhece, né, o coração do homem. Glória a Deus, aleluia. E o homem já não era ali mais inocente. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então, é isso, igreja. Nós temos que santificar todo o nosso ser. Glória a Deus, aleluia. Como foi dito no início, né, do culto. Quem habitará com o Senhor no seu santo monte? Aquele que for limpo de mão e puro de coração. Glória a Deus, aleluia. Aquele que anda retamente, né, que anda, né, observando ali os preceitos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Irmãos, nós temos que valorizar de ter uma igreja que prega a doutrina, de ter um pastor de Deus. Porque eu falo por mim mesmo, já sofri muito nessas igrejas de porta larga. Para chegar aqui na igreja de doutrina, não foi fácil não. Graças a Deus o Senhor me ensinou a valorizar o meu pastor. Glória a Deus, aleluia. Por ser um homem de Deus, porque muitos estão sofrendo na mão desses pastores carnais que pregam coisas erradas e estão sendo ali conduzidos ao inferno juntamente com eles. Se não for a misericórdia de Deus, né, para livrar, essas pessoas vão acabar perdendo a sua salvação. Então vamos continuar valorizando de Deus ter levantado este ministério. Vamos buscar, né, fazer a vontade do Senhor e trabalhar para Ele, para que a sua obra continue a crescer. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E aqueles que não tiver, né, o seu nome no livro da vida, a palavra do Senhor vai dizer lá em Apocalipse que será lançado no lago de fogo de enxofre. E ali não terá mais como escapar, né? Não terá mais nenhuma oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Temos que aproveitar, né, essa oportunidade que o Senhor está nos dando, que é nessa vida. Porque após a morte, a palavra do Senhor vai dizer que segue-se o juízo. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então é isso, igreja, que eu tenho para deixar para os vossos corações nessa noite, que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Vamos receber o diácono Gabriel com mais palmas para Jesus. Glória a Deus, saúde a amada igreja na paz de Jesus. Quem recebeu a doutrina de Jesus, exalta Ele. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Quero perguntar se tem algum vaso, glória a Deus, que ora pelos dons. Glória a Deus. Vamos receber a obreira, irmã Nelvaís? Com as palmas que exaltam Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus, cumprimento a todos novamente com a paz do Senhor, amém? Vamos orar assim. Senhor Jesus, pela vossa infinita misericórdia, revela ainda o mais profundo e o escondido pelo vosso Espírito Santo. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. O Senhor manda falar para a mãe da irmã Dalzisa. Eu dou a cura. Eu não sei o que é, mas recebo. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. O Senhor manda falar para a irmã Sheila, que Ele vai lhe dar um livramento e você vai ver. Amém? Recebe. Mais palmas para Jesus. Glória a Jesus. Tem mais algum irmão, alguma irmã? Glória a Deus. Então vamos orar a Deus, dizendo assim: Senhor Jesus, revela ainda ao mais profundo e o escondido pelo teu doce e poderoso Espírito Santo. Exalta o Rei Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. O Espírito Santo de Deus, aquele que me revela e não se engana. Muitos criticam, glória a Deus, o irmão aqui no nosso meio, mas o Senhor te levanta e vai surpreender a muitos.
O nosso irmão Olimpo recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. O Espírito Santo de Deus, aquele que me revela e não se engana, mais um irmão aqui no nosso meio. Glória a Deus, o Senhor te surpreende. O nosso irmão Pastor Lucas recebe em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Peço a igreja que se coloque de pé. Glória a Deus. Vamos fazer um instante de oração. Glória a Deus. Vamos orar a Jesus. Senhor Jesus, nos cobre com teu sangue, venha nos abençoar. Vem cobrir, Senhor, a tua igreja, Senhor, com teu Santo Espírito Santo, Senhor Cristo Rei. Vem visitar, Senhor, a glória missionária Adriane Santos, ó Pai, entregando a bênção e a vitória para a tua filha, Senhor Jesus, guardando ela, meu Pai, de todos os males. Visita, Senhor Deus, toda a família Santos, Senhor Jesus, que todos os males, ó Pai, que se levantar contra esta família, que venha cair por terra, Senhor Jesus querido, meu Senhor da glória, todo espírito, meu Pai, de prostituição, Jesus, que quer derrubar este jovem, que venha cair por terra, Senhor da glória, este espírito maligno de adultério, Senhor Jesus, que quer derrubar, meu Pai amado, este casamento, Senhor, que venha ser banido e destruído agora. Venha abençoar, Pai Santo, a nossa irmã Sheila, Senhor Jesus, que está aqui, meu Deus amado, conosco, Senhor Deus, na igreja pentecostal do Filho de Deus. Amém, Jesus. A igreja pode se assentar? Glória a Deus. Quero perguntar se tem algum irmão, alguma irmã que quer contar uma bênção, um livramento. Glória a Deus. Vamos receber, glória a Deus, o pastor Luquinha com as palmas que dá para Jesus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, estou aqui e pegar essa oportunidade para a gente orar para o nosso irmão missionário José Omar, que ele vai estar saindo em viagem missionária. Vai fazer algo muito grande aí para Deus aí. E Deus o livrar nessas estradas aí, quanto a motocicleta. Sabemos que carro já é perigoso, moto então já é mais difícil um pouco, né? Mas nosso irmão sabemos que tem experiência, tanto como em vida, como também espiritual. Mas sempre ele nunca esquece, irmãos. Todo tempo ele pede oração para ele, mas também para o povo dele. Nosso irmão missionário, ele vem, intercede também por cada um de nós, lembra quem vai sair de missão, igual os irmãos já foram. Ele sempre estava lá, querendo saber. Então, assim, fazendo aquilo que Deus chamou. Então, não vamos deixar de orar por ele, né? E ele pediu oração para que o Senhor leve e o traga em paz. Amém? E tenha uma boa viagem. Mas eu quero também testificar algo, irmãos, que não me lembro quem foi que passou a revelação, mas que eu ia pregar para uma pessoa. E aí eu falei, não, Jesus, não, o Senhor multiplica esse negócio aí. Porque pelo menos eu quero falar do amor do Senhor, eu quero continuar, porque o trabalho está me sufocando demais, e aí vai as coisas, e muitas responsabilidades, vai indo uma após a outra, e fazendo muitas coisas. E eu falei, não, eu quero falar mais, e não é só um não, só multiplica aí. E cumpriu, falei, não foi só para um não, foram várias pessoas. A um se diz que é crente, lá do ministério onde eu estava, eu fiquei lá um ano e meio. Aí eu falei para ele que estava lá e tudo, só que não é bem assim, não é bem esse ensinamento a qual eles dão, é algo que vai além. Então, assim, comecei a pregar para ele, comecei também para outros que estavam ali no trabalho, e eu creio que não vai ser só essas pessoas não, mas estou aqui para testificar que o processo foi iniciado. Porque quando o Senhor fala que nós vamos pregar algo para alguém, uma palavra e tudo, nós vamos falar do amor de Cristo, não fica só de um ou dois. Aqueles que amam ao Senhor e amam essa obra, ele quer falar para milhares. Porque Davi ali, né, venceu 10 de milhares, 100 de milhares. E nós estamos vencendo, irmão, muito mais.
e tem aumentado o pecado no mundo. Tem aumentado. Então, eu peço à igreja, né, a estar a nós fazendo oração nesse instante, amém? Assim que terminar as oportunidades, se alguém contar uma bênção, um livramento, está orando. E já peço desde já, irmão José Omar, eu creio que está ouvindo, né, o culto nessa noite. Peço ao nosso irmão José Omar que fique na posição, né, como servo, e nós estaremos intercedendo por ti, amém? Eu agradeço a rica oportunidade, irmão Pedro. Glória a Deus, aleluia. A última oportunidade, glória a Deus. Tem alguém para contar uma bênção e um livramento? Glória a Deus. A nossa irmã Franciele, glória a Deus. Depois nosso irmão Adriel, amém? Glória a Deus, amém, Jesus. Salve mais uma vez a igreja da paz do Senhor. Então hoje eu estava lembrando de uma bênção que eu recebi, que a minha filha Suzana, ela, desde o começo do ano, assim, lá para março, mais ou menos, ela ficou reclamando de dor na barriga. E aí a gente passou um bom tempo passando ela no médico, passando no médico, passando no outro médico, e fez exame, ultrassom, fez vários exames e dava tudo normal, exame de sangue, urina, fezes, um monte de coisa, o médico passou e dava tudo normal. E não descobria o que ela tinha nessa barriga, né? E pela misericórdia de Deus, né, uns dias para trás aí ela falou assim: mamãe, eu não estou mais sentindo dor na barriga. Aí, né, Deus, pela sua misericórdia, ouviu, né, a oração, havia pedido para o pastor Eduardo também orar por ela, né? Então eu estou agradecendo a Deus por essa bênção que ele me entregou, amém? Boa noite, meu irmão Adriel, glória a Deus. Com a última oportunidade, glória a Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Queria contar primeiro a respeito de uma oração que eu pedi à igreja. Estava trabalhando e aí não fui contemplado nos dias que eu trabalhei, final de semana, foi até recente. E aí decidiram, né, me mandar embora. E aí no acerto de contas acabaram pagando, né, aquilo que estavam me devendo. Então, passei 3 dias assim, bem mal, sem dormir, né? É um momento já final de ano, tinha planejado uma viagem, tinha alguns gastos e não esperava ser mandado embora. Mas me lembrei que pedi ao Senhor que fizesse a justiça, né, por mim. Então, se a justiça de Deus veio dessa maneira, então vou confiar que Deus continua no controle de todas as coisas, né? A gente pede algo a Deus, mas não significa que vai vir aquilo que a gente espera, né? Mas se veio de Deus, né? Estava entregue a Ele, então veio aquilo que era perfeito, né? Então, não basta a gente questionar o porquê disso, mas graças a Deus recebi, né? Deu para me pagar aí o que estava em haver, né? Pelo menos até o final do ano, acho que a gente consegue aí sobreviver. E até lá Deus tem muito tempo para operar um milagre, né? Muito maior que esse. Eu vou estar precisando também, e aí os irmãos já continuem em oração para que Deus, né, possa abençoar ali nosso comércio, ou me abrir uma porta, se for da vontade dele, porque as coisas são muito caras, né, irmãos? Você já foi no mercado, você vê lá que hoje em dia até a cesta básica, né, tá um preço assim, quase de um 10% de um salário mínimo, né? Então está muito caro. A segunda benção é a respeito da Rebeca, que ela estava na cama, agora ela sobe na cadeira, sobe em mesa, e já sobe no telhado, não sei como ela aprendeu, né, desbloqueou essa habilidade nela, e ela está na cama e corre daqui, corre dali, e de repente eu estou de costas. Aí foi o tempo da Roberta, assim, eu vi um vulto passando atrás de mim, eu joguei a mão para trás, segurei assim, já segurei pela perna, eu estava de cabeça para ir pro chão assim. Segurei igual põe a galinha, né? Peguei assim pela mão, falei, quase foi com a cabeça no chão. E aí Deus deu esse livramento, falei, Jesus, vou testificar lá que a bênção foi grande, né? Criança bater a cabeça é um perigo muito grande. Mas graças a Deus por essas 2 bênçãos, então eu recebi o que era justo, né? Que foi aquilo que eu pedi a Deus, e Deus deu um livramento para minha filha não ferir a cabeça. Então a igreja, né,
que crê nesses livramentos, nessa provisão de Deus. Aplauda o Senhor com palmas de glória a Deus. Glória a Jesus. Peço a igreja que coloque de pé. Glória a Deus mais uma vez. Vamos orar, glória a Deus, pelo missionário José Omar. Glória a Deus. Tem que tomar cuidado com as crianças para não arrumar a cabeça no chão. Para quem não sabe, criança que bate a cabeça no chão tem um grande índice de desenvolvimento para a epilepsia. Vamos orar a Deus. Senhor e Salvador Jesus Cristo, visita, Pai Santo, o missionário José Omar, Senhor, onde ele estiver, dá ele graça, saúde, Senhor Jesus, para fazer, Pai Santo, esta missão, Senhor, a qual o Senhor chamou e mandou o teu servo, Senhor Jesus. Meu Deus do céu, coloca a alma, Senhor, diante do teu servo, para que ele venha, Jesus, pregar e evangelizar, Senhor Deus e Pai. Se for um traficante, Senhor Deus, usa o teu servo poderosamente para que aquela vida, Senhor, venha ser liberta. Se for os índios, Senhor Deus, toma mesmo o teu servo, meu Pai, com poder e autoridade, Senhor Deus Pai, na cura, Senhor Deus, aleluia, na libertação, ó Pai, expulsando os demônios, Senhor Jesus, como o Senhor deu autoridade, meu Pai, aos seus 12 apóstolos, Senhor, que curava, Senhor amado, as enfermidade em teus nomes, Senhor Jesus, e até, Senhor Deus, os espíritos imundos eram sujeitos pelo nome, pelo sangue de Jesus. Guarda o teu servo, Senhor. Quero chamar aqui, glória a Deus, no final do culto, para orar por imposição de mãos. Pai, glória a Deus, e minha querida esposa, glória a Deus. Vamos terminar, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor venha abençoar também nossos irmãos ouvintes.